Alguns aqui sabem que hoje aqui na igreja não foi, está sendo ainda um dia especial, o Dia da Criança. Elas fizeram uma bagunça generalizada no primeiro culto, no segundo culto. E quando eu cheguei aqui agora às 5 horas, ainda estavam fazendo bagunça. Então foi um dia realmente, espero que inesquecível para elas, como foi para todos nós que aqui estivemos em um dos cultos da manhã. Agora estamos aqui com a tarefa de, nesse terceiro culto, também celebrar o grande amor de Deus para conosco. Refletir sobre o tema de sofrimento. Nosso segundo encontro sobre esse tema, teremos ainda, se Deus nos permitir, outros 8, né? Preciso entrar na escola para aprender um pouquinho de números, né? Porque 1, 2, faltam 7, então está certo, minha conta está certa. São 10 no total, se Deus me der condições de fazer assim até o fim da série. Saúdo então a todos os irmãos. Quero destacar a alegria de podermos ver aqui tantas pessoas e desejar que para mim e para você seja uma experiência de culto muito inspiradora e edificadora. Vamos então agora ver o nosso noticiário, hoje especial, nosso em dia especial do Dia das Crianças. Edson Fernando, no culto das 9 da manhã, tradição presbiteriana, ele é pastor da Igreja Cristã de Ipanema. Às 11 horas, o pastor Roenan Boechat, pastor da Igreja Metodista do Jardim Botânico. Às 17h30, o pastor Rolf, é o pastor da Igreja Luterana, aqui na região central da nossa cidade, virá com o coro. O pastor Ronan também virá com o grupo musical. E às 19h30 virá o pastor Jaime Soares, da Igreja Assembleia de Deus, em Bom Sucesso. Cada um deles vai celebrar a ceia segundo a sua tradição. Então, vai ser muito interessante saber se tem alguma diferença no modo de celebrar a ceia entre batista e metodista, por exemplo, ou alguma outra experiência. Então, vai ser um tempo em que nós convidamos que você possa estar em todos os 4 cultos, assim, conhecer um pouquinho da tradição presbiteriana, metodista, luterana e assembleiana. A minha ideia era fazer uma sequência diferente, né? Abrir com a luterana e terminar com a assembleiana, mas aí as agendas não permitiram dos pregadores essa organização, porque pela ordem foram dos que vêm aqui, não é? Os luteranos, depois então os presbiterianos, depois os batistas, depois os metodistas e depois os assembleianos. Então vamos, mais ou menos aqui, vamos respeitar só parcialmente a sequência. Os batistas estão excluídos porque os batistas fazem os 51 domingos do ano, já é a tradição batista, um dia pode dispensar essa experiência. Logo após então o prelúdio, nós vamos continuar com o nosso culto. O pastor José Maurício Cunha do Amaral, nosso capelão, nosso visitador, estará com os irmãos. Eu quero dar uma breve palavra ainda sobre o nossa lista pela internet, por telefone celular, de oração. Nós temos então uma lista, não é um grupo. Um grupo no WhatsApp, as pessoas conversam entre si. Nós temos também um grupo, chama-se Ita em Comunhão. As pessoas falam entre si, mandam beijinhos, flores, recados, entre si. A outra só pode ser 50 pessoas. A outra é uma lista. Essa lista pode ter 256 pessoas. Nós estamos com 250. Qual é o objetivo? Orarmos uns pelos outros na hora em que as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, peço oração pelo meu sobrinho que vai ser operado daqui a 1 hora. Então, eu mando esse pedido e naquela hora muitas pessoas vão estar orando por aquele assunto. Então, esse é o objetivo. Se você gosta de orar e quiser fazer parte do grupo e tem esse recurso, que é o WhatsApp instalado no seu celular, demanda estar no 3G ou Wi-Fi, você pode me mandar um WhatsApp e aí eu já inscrevo você. 9 é o meu número, 8604
4120. Eu não sou membro da igreja. Você é membro da igreja, você participa aqui, quer participar conosco e se compromete a orar pelas pessoas, eu posso também, com prazer, inscrever você. 98604-4120. É o meu telefone celular, você pode usar também para qualquer outra finalidade que você tiver, eu vou atender você. Vou repetir, 98604-4120. Então, logo após o prelúdio, pastor José Maurício Cunha do Amaral, que tem entre a sua atribuição nesse semestre agora, nós estamos com um ministério começando chamado Celebrando a Recuperação, que se reúne toda segunda-feira, começando às 7h30, com lanche, depois então o encontro de todos os participantes, com o objetivo de ser um grupo de apoio para pessoas que querem ficar livres de vícios, feridas, maus hábitos, experiências dolorosas na sua vida. Tem sido muito inspirador e abençoador para muitas pessoas. Estou dizendo isso porque a cada domingo temos pessoas novas que não têm obrigação de saber, né? Os velhos já sabem, mas os novos ficam então sabendo. Ele coordena esse ministério aqui na igreja. Após o culto você pode também se informar como você pode participar, quem sabe até ajudar, porque há muitas necessidades de pessoas voluntárias. Você pode também se apresentar ao pastor José Maurício Cunha do Amaral. Temos um texto que diz assim, em Hebreus 11, verso 6, na tradução da mensagem de Eugene Peterson, logo ali, encimando a ordem de culto dessa tarde. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender aos que o procuram. Penso que esta mensagem é uma mensagem para mim e para você, porque às vezes nós queremos agradar a Deus de outras formas, e não é possível, se não for realmente com toda a sinceridade do nosso coração. Quero convidar você então a adorar a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor neste momento de cânticos com a banda Kerigman. Boa tarde, irmãos, paz. Eu estou com um passarinho lá em casa, ele fez um ninho debaixo de um telhado lá meu. Eu tenho observado há mais de um mês, uma andorinha. Andorinha não, é uma rolinha. E ela está lá chocando, e ela se sente tão agradável ali, tão aconchegada, né? E o salmista no Salmo 84 comparou essa realidade da natureza com a vida com Deus. E é isso que a gente vai cantar no Salmo 84. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. O conforto, o aconchego, a alegria, a segurança. Tudo isso nós encontramos no meio do reino, da casa de Deus. Amáveis são os teus tabernáculos,
Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. Pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Alegria, eu encontrei alegria, Senhor, Rei meu e Deus meu. Salvação, eu encontrei salvação, Senhor, Rei meu e Deus meu. Teus altares, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Vamos fazer essa leitura tão bela que temos aí dos Salmos, tanto 26 quanto 84, seguindo a ordem disposta então no nosso boletim. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar.
Continuemos então louvando sem cessar o nome do Senhor. Coisa só, meu desejo vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, sobre o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo vem reinar em mim, Senhor, em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. A beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Senhor, essa é a nossa oração, através de música e mais do nosso coração, que o Senhor reine nas nossas vidas, Senhor. E não somente aqui, neste momento de domingo, através de uma música cantada, mas a cada dia, que esta, ó Deus, seja a oração ouvida por Ti. Amém, Senhor. Ouça essa oração a cada dia, que o Senhor reine nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas falas, ó Deus, nas nossas decisões, nos nossos sonhos. Afinal, o Senhor Jesus é o Rei de toda a terra, é o Rei das nossas vidas. E é isso que nós declaramos e oramos, não só hoje, mas sempre, e no nome poderoso dEle, que é o nome que está acima de todo nome. Sim, nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem, por favor, se assentar.
Se alguém não sabe, pastor Carlos Daniel, nosso pastor para os jovens, hoje pela manhã, fez a meditação, nosso pastor, fique em pé, por favor, André, nosso pastor para crianças, né? Que vai participar também do culto 4, celebrando o batismo juntamente comigo. Assim nos alegramos todos, podemos estar juntos. Eu quero, nesse momento, perguntar se há entre nós alguém que pela primeira vez veio participar do nosso culto. Se houver, eu peço o favor de se colocar em pé e receber então a nossa saudação. Alguém pela primeira vez? Lá atrás temos um jovem, aqui temos uma família, vamos falar por parte dela daqui a pouco. Só depois de abraçados se sentem. Isso, abraçados. A Aline aprendeu a lição direitinho. Tem que abraçar. Eu brinco que negócio de pegar na mão é coisa de político, aqui a gente abraça. Quanto aos aniversariantes, teremos um outro momento ainda para agradecer a Deus neste culto. Entre os que estão em pé, eu quero chamar aqui à frente então a Lídia e o seu marido. Por favor, venham aqui. Vamos ver se a igreja aprova a transferência de vocês. O casal recém-casado mudou-se para Tijuca. Ela é cirurgiã dentista, ele é técnico de manutenção, trabalha na Petrobras. Estou falando isso porque tem um monte aqui que é petroleiro igual você, e um monte também de dentista. Né? Então vocês vão se sentir em casa. Agora vamos ver se eles vão aceitar, né? Que aqui é uma igreja batista, vocês sabem, né? Seu pai é pastor batista, sabe como é que funciona. Tem que ser por unanimidade. Aqui não aceita, se tiver um voto contra, nós não aceitamos. Está no estatuto. Então, eles são membros da Igreja Batista, primeiro em Ponte Paraguaia, em São Gonçalo. Então, os que são favoráveis, que recebemos como membro da nossa igreja, levantam então as suas mãos. Vou pedir então ao pastor Carlos Daniel de Jorge para vir aqui dar um abraço dos seus novos liderados aí. Tá bom? Os jovens têm um folderzinho com todas as suas atividades. Eu entreguei para eles, eles já estão bem informados. E agora, né, nós ajudamos a eles na adaptação deles. Ela é capixaba, os dois, né? Os dois? Você eu não perguntei, né? Não é não? Não é capixaba não? Você é fluminense? Papagoiaba, bom, eu não vou entrar em detalhes desse negócio. Né? Antigo fluminense, né? Eu não quis falar fluminense por alguma razão ele preferiu falar Papagoiaba. Eu nem desconfio qual é a razão, nem vou entrar nessas questões, dá muita discussão esse assunto. Então, tem que se adaptar aqui na cidade maravilhosa, né? Ela vem do melhor estado da federação, depois, é claro, do Rio de Janeiro, porque eu sou capixaba também, né? Mas eu não posso falar o que é o melhor de todos, porque eu fico com dificuldade. Então, depois, né, como a melhor cidade mais bonita do Brasil, depois do Rio, é Vitória, não é verdade? Então, nos alegramos com a vinda de vocês para cá, que aqui vocês possam nos abençoar e nós possamos ser instrumentos de Deus para fortalecer a fé que vocês têm nele. Bem-vindas, bem-vinda, bem-vindo. Mais uma vez, podem então se assentar. E vamos nesse instante, então, para o nosso momento de entrega de nossos dízimos e ofertas. Eu, essa semana, fiquei muito tocado com um recado que eu recebi. Os irmãos que são da igreja vão entender sobre o que eu estou falando. E então eu combinei com esse casal de conversar com ele pela internet com imagem, né? Usando, no caso, o Skype. Ele disse o seguinte: olha, pastor, estamos muito bem aqui, muito bem adaptados, eu e a minha esposa, eu os olhando, realmente estou muito bem, mas a gente precisa de mentoria, porque aqui a gente não tem culto para ir, não tem igreja para ir, é outro modelo de cristianismo. Então ele disse que no culto das 9, ele todo domingo procura assistir, que lá já são 8 da noite. Mas às vezes ele não consegue terminar. As lágrimas impedem, ele desliga, não consegue continuar. É parte, então, de uma realidade, de um casal que está dedicando a sua vida ali naquele grande país da Ásia. E a gente não pode nem falar os nomes,
nem o país. Estão ali. E agora com uma grande oportunidade que se abriu, que foi ele dar aula aos fisioterapeutas de uma clínica. Então ele ensina aos fisioterapeutas, alguns não têm formação superior, é outra cultura, ele ensina os movimentos necessários, ele ensina fazendo, ele faz e eles fazem também. Então eu trago esse assunto para os irmãos orarem, ao mesmo tempo saber que aquele recurso que você entrega para o Fundo de Ação Missionária está abençoando pessoas que você não conhece, talvez jamais vai conhecer, talvez no céu vai se encontrar com alguém que vai lhe dizer, não sei, é pura imaginação, você é daquela igreja que mandou para cá o missionário? Pois por intermédio dele que eu conhecia Jesus Cristo aqui, porque ele trouxe o Evangelho para mim. Pode ser, não sei se vai ter esse tipo de diálogo no céu, não sei. Mas estou dizendo apenas que o que você tem aplicado, dedicado 1% de tudo que você recebe, nós podemos estar presentes naquele grande país. E hoje, no Chile, não haveria culto, porque nossa missionária Marlene Tide marcou um culto numa praça. Então a igreja foi para a praça, para ali fazer a evangelização. Nós estamos no Chile, e assim em outros países também, que os irmãos podem acompanhar na última página, onde estão os nossos missionários. Apenas um destaque, para que você possa orar, levar a sério o seu ministério de intercessão. Pense nesse casal, vamos usar a palavra certa, solitário, que participa conosco, mas sabe que nós estamos orando por eles. Que bom a gente poder estar juntos assim, integrados. É com esse sentimento que nós temos, cada domingo, colocado esse período aqui para a entrega de nossos dízimos e ofertas. Ninguém faz isso por obrigação, mas é alegria de poder participar. É assim que vamos fazer agora, com a ajuda aqui de nossas queridas irmãs. As irmãs podem conduzir as salvas, por gentileza. Este momento de intercessão, ele tem um grande significado na vida da nossa igreja. Eu digo isso porque, atuando nesta área já há quase 8 anos, eu tenho acompanhado várias famílias, vários irmãos dessa igreja, e semanalmente nós sempre estamos em contato ou com alguém que está com algum problema de saúde, algum problema familiar, ou mesmo com problema de internação para cirurgia ou pós-operatório. E uma das coisas que eu tenho observado é a importância de nós orarmos uns pelos outros,
quando nós nos encontramos numa situação de adversidade na nossa vida. Como aconteceu na minha vida, há alguns anos atrás, como tem acontecido na vida de outros irmãos, mais recentemente, nós temos tido a oportunidade, então, de orarmos por alguém que às vezes está no hospital e não sabemos se essa pessoa vai sair ou não. Mas quando essa pessoa sai, é um sentimento de grande alegria para o nosso coração. Porque nós percebemos que Deus tem, pela sua bondade, e tão somente pela sua bondade e misericórdia, atendido às nossas orações. Mas a vontade de Deus é soberana na vida de cada um de nós. E quando nós enfrentamos, então, uma situação difícil na vida, de saúde, ou outra situação qualquer, nós precisamos realmente depositar a nossa confiança no Senhor. Nesses últimos dias eu tenho visitado algumas pessoas enfermas, tenho estado, pelo menos num funeral da semana que passou, da nossa irmã Maria Gláucia. Enfim, são situações da nossa família de fé, quando perdemos uma pessoa querida, quando alguém muito querido também está internado, quando alguém de emergência passa uma mensagem: olha, ore por mim, estou indo para o hospital. Ou alguém da família passa às vezes um WhatsApp clamando, pedindo orações. E este tem sido um momento em que a igreja tem dedicado o ministério de oração da igreja para orarmos uns pelos outros. Quero convidar você então para esse momento de intercessão. Eu não sei qual é a sua situação, não é? Pessoal ou familiar, espiritual, afetiva. Você também não sabe qual é a minha. Mas uma coisa é certa: Deus sabe. O problema é que eu e você estamos vivendo num momento. Ele quer estender a sua mão e nos ajudar nessa caminhada. Nós vamos cantar este hino aí, Quanto Nos Ama Jesus. Enquanto nós cantamos, vou convidar o pastor Ademar Scheidegger para que ele venha aqui à frente. Ele vai nos conduzir então nessa palavra de oração intercessória, depois do momento do cântico. Se você desejar vir à frente, saia do seu lugar, vem aqui para nós orarmos juntos. Ou então pode ficar de pé, ou sentado, como você estiver. Mas não deixe de entregar seu problema, sua necessidade nas mãos do Senhor. Vamos louvar, Senhor. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, como é bom estarmos aqui, Senhor, intercedendo por essas pessoas, em Teu nome santo, amado. Tu és santo, Senhor, Tu és misericordioso, Tu és o Deus que nos ama. Tu conheces, Senhor, qual a dor, qual o sofrimento, qual o motivo
nós estarmos aqui de pé, alguns ajoelhados diante de Ti. Ó Deus, é por isso, Senhor, que as nossas orações muitas vezes começam com simples palavras, mas no final, ó Deus, grossas lágrimas saem dos nossos olhos, e nós terminamos com gemidos, ó Pai, inexprimíveis da nossa alma. Entregamos tudo a Ti, e queremos, ó Deus, que Tu sejas então o Deus, o nosso Pai, como a Tua palavra diz, como se nós estivéssemos sendo afagados por Ti em Teu colo santo. Tu és o Deus de amor. Nós colocamos todos os irmãos nas Tuas mãos neste momento, ó Pai, que Teu grande coração possa valer-lhes. Verta o bálsamo santo dos céus para cada alma, para cada pessoa. Amém, Senhor. E neste culto também, desde o início até o fim, em nome do Senhor Jesus, nome doce, santo e amado. Amém, Amém. Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nestes cultos, então, temos tido o propósito de refletir sobre o tema do sofrimento a partir daquilo que nós lemos no livro de Jó. Então eu quero convidar você a que nós juntos façamos a leitura, então, de uma porção de Jó, para que nós possamos, então, compreender e captar o que estamos aqui dizendo. Vamos ler ou reler, na verdade, Jó capítulo 1, versos 6 a 12, vou ler na tradução na linguagem de hoje. Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo o que ele tem? Abençoas tudo que Jó faz? No país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado? Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Lembram-se que eu disse que não se sabe quando foi escrito este livro, o livro de Jó. Há duas teorias principais paradoxais. A primeira diz que foi escrito ao tempo de Moisés e, quem sabe, pelo próprio Moisés. Não há essa informação, não podemos saber. E a segunda diz que esse livro é tardio, século IV. Por que estou dizendo isto? Porque se esse livro é tardio, e não sabemos se é muito precoce ou tardio, nos coloca diante de uma questão muito interessante, que é o dualismo do zoroastrianismo. A religião chamada zoroastrianismo ou zoroastrismo,
estou enrolado aqui. Tem a seguinte ideia. É importante a gente saber de onde vem essa ideia. De que existe uma luta entre o bem e o mal. Uma luta eterna entre o bem e o mal. O bem e o mal se opõem. Estão sempre em luta. E essa luta jamais vai acabar. Essa ideia do zoroastrismo, acho que agora falei a palavra certa, tem um nome na filosofia chamado dualismo. O dualismo, dual, dois, é a ideia de que há dois princípios eternos. Ou, se podemos pensar bem, duas divindades que se opõem. Uma representando o bem e outra representando o mal. Um dos pensadores que tentaram trazer isso para o cristianismo se chamava Mani. A sua corrente teológico-filosófica ficou conhecida como maniqueísmo. Se nós pegarmos o pensamento grego, o pensamento zoroastrista, nós vamos encontrar a ideia do dualismo. Existem dois princípios que podem ser personificados em dois deuses ou duas divindades que estão em luta, estão numa batalha espiritual. E em alguns pensamentos, até mesmo no seio cristão, Deus e o diabo, Deus e Satanás. As meias-verdades são muito perigosas, porque elas são verdadeiras, mas são perigosas porque elas são falsas, porque uma parte dela é verdadeira e outra parte é falsa. É verdade que existe Deus e é verdade que existe Satanás. No entanto, quando nós lemos aqui o texto bíblico, mesmo nessa história, fica evidente, pelo menos, que há uma hierarquia. Deus manda no diabo, para usar a linguagem bem simples de nossa linguagem. Ou seja, aqui no texto, Deus e o diabo não são dois princípios eternos em oposição. O diabo existe, Satanás existe, mas ele só faz aquilo que Deus determina ou permite que ele faça. Está claro no texto? Olha, você pode fazer o que você quiser, menos isso ou isso. Ou seja, eu dou as cartas, eu dou as regras do jogo, não é você. Isso é muito diferente do dualismo. O dualismo estabelece que os dois estão em pé de igualdade, lutando um contra o outro para ver quem predomina. E assim o ser humano é um joguete no poder de um ou no poder de outro, sem liberdade, sem livre-arbítrio, sem poder escolher. Esse introito é importante porque a partir dos anos 80 do século passado, entrou no cenário evangélico mundial, o cristão mundial, ocidental, a ideia então que se chamou em inglês spiritual war e em português batalha espiritual ou guerra espiritual, que tem algumas propostas que eu vou mencionar rapidamente, esperando não ser injusto com essa corrente, com esse movimento. Primeira proposta do movimento batalha espiritual. Todo o mal que existe no mundo, seja ele individual ou estrutural, individual ou social, moral ou natural, da natureza, é causado
pela ação direta do diabo por meio de seus demônios. Ou seja, todo o mal que acontece no mundo é provocado de modo direto pelo diabo, através dos seus representantes, os demônios. Segundo o ensino do movimento Batalha Espiritual, todos os problemas que uma pessoa enfrenta, mesmo sendo cristã, advêm de maldições demoníacas, satânicas não quebradas. Rebecca Brown, vou usar as palavras com toda clareza e sem trocadilhos, em tenebrosos livros, propõe que a doença, a pobreza, a calamidade, tudo isso é o resultado de maldições lançadas contra eles e levadas até ele pelos demônios a serviço de Satanás. Sei que alguns aqui, eu imagino, perdão, leram um ou mais livros de Rebecca Brown. E certamente a alguns fez muito mal. Eu conheço o editor dos livros dela no Brasil, que se arrepende amargamente de os ter publicado. Com toda franqueza, se você ainda tem um livro dessa autora, não presenteie alguém. Põe para queimar, põe no lixo. Não tem nenhuma base bíblica. Os conceitos são dualistas, maniqueístas, zoroastristas. Não são cristãos, embora meias verdades. Desculpe o tom assim, tão enfático. Terceira proposta do movimento Batalha Espiritual. Os demônios controlam territórios. Segundo, então, esta visão, os espíritos do mal ocupam determinados territórios geográficos ou mesmo regiões que podem abranger países, estados, cidades, casas e ruas. Segundo o movimento Batalha Espiritual, mais radical, para cada região ou área existem 1, 2 ou 3 demônios que são responsáveis pelos moradores daquela área. Por isso eles fazem um chamado mapeamento espiritual, para descobrir onde estão localizados esses demônios, quais são os seus nomes. E um dos autores, eu vou dizer o nome do autor, Robson Rodovalho, sugere que as pessoas tracem uma árvore genealógica com todos os seus ascendentes, todos os seus ancestrais, e investigue a vida de todos eles, para saber se algum deles fez um pacto com o diabo, para ver se algum pecado se repete na sua família. Por exemplo, se pais, filhos, netos se separam, para que então haja um momento de se quebrar esta maldição. Quarto, o demônio pode possuir um cristão, isto é, segundo o movimento Batalha Espiritual, Satanás também toca, possui até mesmo uma pessoa que é temente e fiel a Deus. Essa corrente é uma absoluta, sem trocadilhos, desgraça, porque reinstaura entre os cristãos o medo.
e, de certo modo, tira dos cristãos a alegria de viver. Põe a culpa de novo no centro da sua vida. Culpa que já foi levada por Jesus na cruz. Lembremos-nos então. Primeiro, Deus é o soberano absoluto do universo. Não existe uma guerra cósmica entre o bem e o mal. Essa guerra existe dentro do nosso coração. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, muitas vezes, este eu faço. Entendo que existe uma batalha espiritual. E essa batalha se trava no meu coração, no seu coração. Nós temos que afirmar, reafirmar a soberania, desculpe usar o adjetivo desnecessário, absoluta de Deus. Então, olhar para Ele e deixar nossas vidas navegar pelas ondas da graça do soberano Deus. Segunda coisa, as coisas de Deus só podem ser conhecidas através da Bíblia. Não através de revelações. Não estou dizendo que não existam revelações. Mas não existe nenhuma revelação que acrescente alguma coisa a mais à palavra de Deus. Porque a revelação de Deus na Bíblia é completa, suficiente e objetiva. Esses autores, então, que dizem ter tido divinas revelações do inferno, é o título de um desses livros, estão em absoluta contradição de receber e aceitar a Bíblia como a única fonte reconhecida e autorizada de onde podemos derivar o nosso pensamento e a nossa prática. É claro que Deus pode usar excepcionalmente pessoas para revelar este ou aquele pensamento